Olá, pessoal, tudo bem? Nós voltamos para a nossa última live de hoje do mini curso de Psicomotricidade e Inclusão com a professora Viviane Louro. Nós assistimos agora a segunda aula que foi disponibilizada gratuitamente pela professora e, uau, essa aula veio cheia de conceitos interessantes e eu tenho certeza que trouxe aí muitas inquietações e até mesmo muitas dúvidas para quem está participando. Eu vou incluir aqui a professora. Gente, eu fiz até algumas anotações, porque foi uma aula que realmente me deixou muito reflexiva, muito reflexiva. Olá, professora, bem-vinda de volta. Tudo bom? Voltei. Deixa eu pôr direitinho. Eu tô aqui com o meu bloquinho de anotações, professora, porque realmente foi uma aula que me fez pensar. Isso é bom, né? E me fez ficar bastante preocupada com algumas questões, porque você trouxe conceitos muito interessantes e conceitos que às vezes a gente até já tinha trabalhado de forma errada, por exemplo, assim, conceitos que a gente pensava que era uma coisa e na verdade não é bem isso, né? Você trouxe conceitos, por exemplo, de lateralidade, lateralização, não é isso? Essa diferença eu achei muito importante. Eu gostei muito também daquele esquema em que você ressalta que a memória seria o cimento. Eu adoro estudar sobre aprendizagem, né? E eu realmente fiquei inquieta, que eu acho que é a finalidade também do conhecimento, né? Deixar a gente inquieto, instigado. Eu gostaria de saber, professora, que eu acho que é uma questão muito importante para a gente colocar aqui, nessa última live, em que a gente está conversando sobre psicomotricidade e inclusão. Você já nos explicou que a gente precisa compreender o indivíduo de forma integral, seus aspectos emocionais, o corpo biológico, a mente, a sociedade, a família, a cultura, né? Que a gente precisa ter um olhar ampliado para não atribuir a essa ou aquela causa de forma isolada o que a gente está percebendo no indivíduo, né? Agora, como que é que eu, por exemplo, enquanto professora, na minha sala de aula, quando é que eu identifico algo que me preocupa e qual seria o limite daquilo que preocupa e que precisa de intervenção? Ou, de forma resumida, que eu acho que está um pouco confuso, o que seria diferença e o que seria dificuldade? Porque a diferença, a gente só precisa compreender que ela existe. Nós somos diferentes, isso é fato. Nós não teremos todos os mesmos graus de habilidade em todos os aspectos nunca. Então, essa é a nossa diferença, a diversidade, e isso é muito bom. Agora, quando que uma diferença é dificuldade, precisa e pode ser trabalhada e desenvolvida? Eu sei que é uma linha muito tênue, né? A diferença e a dificuldade, mas eu sei que você é uma pessoa que tem muita experiência, né? E como você disse mesmo, já estudou bastante a respeito do assunto. Eu queria que você falasse com a gente sobre isso. Porque às vezes a diferença é uma coisa boa, a gente não precisa se preocupar, é só a gente entender que a pessoa é diferente. Mas a dificuldade não. A dificuldade a gente pode atuar sobre ela para ajudar o indivíduo. Que pergunta difícil. Sinceramente. Mas a minha cabeça tá fervendo. Nossa, agora a minha tá também. Olha, sabe por quê? Porque durante a aula, apesar da gente pensar nos alunos, sabe o que aconteceu comigo nessa última aula? Os conhecimentos que você trouxe fez com que eu pensasse em mim. Em mim. Eu, na minha formação, na minha trajetória, né? Eu já tô adulta. Mas assim, que aspectos meus são diferenças e que aspectos meus são dificuldades que eu poderia ter trabalhado lá na infância, né? Se meus professores, pais tivessem percebido, né? Para me ajudar a ser melhor. E que aspectos que não precisava de trabalhar, porque era só a minha diferença mesmo, o que me faz ser diferente, ser especial. E essa aula me deixou encucada, porque você falou de lateralidade, você falou de noção espacial, você falou de um monte de coisa que às vezes até na vida adulta a gente vê que a gente não desenvolveu direito ainda. E aí, como é que fica? Não sei também. Tô pensando, mas assim,
Eu acho, sim, que se a gente pensar pelo lado da neuro, né, que é o que eu estou trabalhando aqui, tudo que é ligado ao desenvolvimento natural da nossa espécie, que no caso é o Homo sapiens sapiens, a gente tem que considerar que, querendo ou não, tem um desenvolvimento que é considerado normal, ou tem coisas que são esperadas para a nossa espécie, né? Então, por exemplo, falar, andar com as duas pernas, ser lateralizado, né? Ser destro ou canhoto, isso é uma aquisição neurológica que foi construída e que já pertence à nossa espécie. Isso não é uma questão de escolha, isso não é uma questão só de ser diferente. Né? A gente não considera, por exemplo, se uma criança está com 5 anos e ainda não fala nada, a gente não vai achar, não, é só o jeito dela. Porque a nossa espécie fala, então a gente vai entender que aquilo é uma dificuldade, né? É um problema de linguagem. O que esse problema vai acarretar na vida dela, se aquilo afeta a vida dela ou não, aí é outra história. Mas do ponto de vista biológico, é uma deficiência, entendeu? Eu acho que isso é um ponto para a gente considerar. E o segundo, que é aí que eu estou falando mais, que é um aspecto biológico mesmo, neurológico, né? Então, sei lá, se a criança com 5, 6 anos não anda, ela tem um problema, não é só uma diferença, entende? Então, eu estou falando do aspecto biológico. Agora, a gente também vai ter as questões que são mais sociais, e aí é o complexo, entendeu? Porque eu posso ter uma criança, por exemplo, que escreve mal, não no sentido de errar letra tal. Eu estou falando de escreve assim, não sabe pôr no papel uma ideia, não tem uma boa fluência de escrita, porque de fato não é o caminho dela. E essa criança pode ser um ótimo instrumentista, pode desenhar muito bem, entendeu? Aí é só uma diferença, que eu acho que a gente tem que tomar o cuidado, que é o seguinte, que é um problema também que eu vejo que é da nossa escola, que a nossa escola, ela transforma as disciplinas hierarquicamente em mais ou menos importantes, né? Então, assim, se uma pessoa não aprender português e matemática e não tiver alfabetizada até tal idade, nossa, acaba o mundo. Mas se essa criança não souber desenhar, ninguém fala nada. Se essa criança, sei lá, não gosta de praticar esporte, é só o jeito dela. Né? Mas por que essa criança também pode não gostar de escrever e não querer escrever? Então a gente considera que português, matemática e algumas disciplinas é muito importante. O resto, se quiser, não. E aí que eu acho que é valorizar justamente, que até o que o Gardner fala, né, das inteligências múltiplas. Porque tem sim criança que é muito mais criativa, que é muito mais expressiva, que vai ter uma inteligência de corpo fantástica e que essa criança, a propensão dela vai ser ir para esporte, vai ser ir para dança, vai ser trabalhar com isso. E aí a gente ficou brigando, ela ter que saber fazer raiz quadrada e ter que saber escrever muito bem e não é a praia dela, entendeu? Então, a gente saber lidar com essas diferenças é importante. Agora, isso não significa que, então, eu tenho um aluno que está escrevendo super errado e falar, não, mas é só o jeito dele. A gente também entende que, se eu estou dando uma boa aula de português, a pessoa tem que conseguir escrever direito. Ele pode não gostar tanto de escrever, não ter uma fluência de escrita, poética, sei lá o quê, mas assim, escrever corretamente, a gente espera que aconteça. Então, se ele está com 15 anos de idade e ainda não aprendeu a escrever casa, não dá para falar que é só uma diferença, entende? Eu acho que vai muito desse... É difícil mesmo saber esse limite. E outra coisa que eu penso muito é o quanto aquilo atrapalha a tua vida, né? Porque você fala assim, eu mesmo, pode ser, vi que tem coisa, todo mundo tem. Quando a gente começa a estudar essas coisas, você vai se vendo assim, ó, eu aqui, Por exemplo, né, professora, você vai lá empolgadaça, se matricula numa academia, numa aula de zumba, chega lá, você descobre que você não desenvolve, porque você não articula aquela coreografia igual as outras pessoas. Aí você fica assim, aí meu Deus, é uma dificuldade ou é uma diferença? Sim. Não, então, é uma dificuldade, porque em princípio, o que a gente tem que entender, em princípio, se a gente não tem, se você não tem nenhuma patologia e teve um bom desenvolvimento, em princípio, tem que conseguir fazer uma coreografia, tem que conseguir ver um mapa, tem que conseguir fazer essas coisas lá. Mesmo que você leve um pouco mais de tempo, né, para assimilar, porque também tudo bem, o ritmo vai ser diferente. Sim, o ritmo vai ser diferente, mas tem que aprender em algum momento. Se não consegue aprender de jeito nenhum, a gente entende que tem uma dificuldade. Mas aí entra a questão que eu falei do quanto isso atrapalha a sua vida. Se você está indo fazer aula de zumba para se divertir, para ficar com uma boa saúde, para emagrecer, e você não quer ser dançarina,
talvez isso não faça tanta importância você fazer bem ou não a coreografia, entendeu? Agora, se você, o mais você quer na tua vida é ser dançarino de zumba e não consegue fazer de jeito nenhum, vai ser um problema, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que entender muito isso. Eu, que dou aula de música, né, já peguei alunos de piano, assim, nossa, fantásticos, incríveis, que no estalar de dedos aprende, toca tudo. E não é todo mundo assim. Tem gente que vai levar 3 anos para conseguir fazer um negócio simples. Essa pessoa tem mais dificuldade. Mas assim, qual que é o objetivo dela? Ela quer aprender piano, ela quer se desenvolver, ela quer se expressar artisticamente, ela quer ter um fazer novo na vida dela, ela quer melhorar em vários aspectos? Ok, não tem problema levar 3 anos. Agora, se a pessoa quer ser um pianista famoso, viver disso, e aí vai ser um problema, entende? Então, eu acho que a gente tem que nivelar por aí. Por questões que são, sim, biológicas, eu acho que a gente também tem que olhar isso, senão tudo passa a ser diferença e tudo passa, ah, não, é o jeito dele. Não. Né? A gente tem patologias, a gente tem dificuldades que são reais. Então, eu acho que o ponto de vista biológico, ele é um crivo, mas não é só, né? Eu acho que também, como isso foi construído, porque aquilo que eu disse, acho que foi na primeira live, né? Do meu aluno que falava enrolado, para mim aquilo era um problema. Só que aí ele aprendeu daquele jeito e ele super se comunicava bem dentro da família dele. Não era um problema para ele. Agora, ele num contexto fora de casa era um problema, porque ninguém entendia o que ele falava, entendeu? Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que dialogar aí. É verdade. Foi muito bom você ter falado isso, porque tem também a questão das expectativas, né? Às vezes a gente nivela, você coloca lá como um objetivo da sua aula, o objetivo é único para todos. E aí você acaba nivelando todos os indivíduos a um resultado comum que provavelmente você não vai alcançar igualmente com todo mundo, né? E quando a gente fala de expectativa, professora, acho interessante a gente mencionar aqui expectativa da família. A escola tem uma expectativa média das pessoas, né? Mas nós sabemos que as famílias têm expectativas altas em relação aos filhos, às crianças, né? Nossos jovens, adolescentes. E às vezes até a gente mesmo, adulto, né? Vamos criando expectativas para nós e para os outros que talvez sejam muito superestimadas. E aqui na rede pedagógica, muitos pais e mães, eles nos seguem, porque eles participam ativamente desse processo de formação dos filhos, escolar e extraescolar, né? Eu acho interessante você mencionar isso, porque às vezes a gente encontra, enquanto professores, famílias que têm expectativas que estão além das habilidades, capacidades que às vezes um aluno possui. Você, como professora de música, né? Já deve ter recebido na sua turma, na sua sala de aula, aula particular, um aluno que não tem necessariamente muita facilidade, mas que o pai tem a expectativa que seja um pianista, de preferência bem famoso, né? E aí, como trabalhar com essa questão da expectativa, né? E da motivação, porque muita expectativa gera desmotivação. E desmotivado, o indivíduo não consegue fazer nem aquilo que ele tem condição de fazer. Você podia falar pra gente sobre isso? Família, expectativa e motivação? Claro, então, é exatamente isso. Já peguei isso muitas vezes. O pai chega e põe o menino para estudar piano, e o menino não gosta de piano, quer bateria, ou não quer música, e o pai tá lá insistindo, porque era meu sonho de infância, ser pianista, eu não tive oportunidade, e ele não dá valor. Aí eu sempre falo assim, mas se é o seu sonho, então vem estudar o senhor. Entendeu? Deixa a criança fazer o que ela quer na vida e entre você na aula, entendeu? É o seu sonho, não o dele. Então, administrar essas expectativas são complexas, né? E eu digo mais, quando a gente está com um aluno com deficiência, é mais complicado ainda. Porque, por exemplo, como eu trabalhei muito com autismo, e a música a gente sabe que assim, ela faz muita diferença no desenvolvimento neurológico e tal. E aí os pais vêm, às vezes a gente tem muita também aquela visão meio romantizada de que assim, o autista é gênio, ele vai ser o gênio da música, o gênio da matemática. Tem de fato alguns que são, porque tem o Asperger, que tem uma série de coisas. Mas não é a grande maioria. Então, chega muitos pais pra mim assim, porque o meu filho fica cantando, o menino não fala ainda, é autista e fica o dia inteiro lá, 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 lá. Aí o pai fala assim, não, ele é o gênio da música. E você trabalha com crianças autistas, então... Aí o pai põe ele achando que a aula de música tem que dar conta de fazer o menino falar, resolver as questões do autismo, ser um músico famoso, e não, né? Então, assim...
eu acho que a gente também tem que trabalhar com as nossas expectativas, porque isso é uma coisa que eu percebo em sala de aula também, que é difícil. Principalmente, eu já peguei muito professor, assim, que eu vou dar curso e que tem criança com deficiência na sala, e aí aquela criança, por exemplo, sei lá, tem uma síndrome de Down, e aí ela é um pouco mais grave o caso, aí a menina não aprendeu nem ler e escrever ainda. Aí o professor olha aquilo e fala assim, nossa, mas ela nem lê e escreve, e aí fica, dá pra menina ficar fazendo desenho a aula toda, porque a expectativa dele aqui tem que ler e escrever, tem que fazer a conta, tem que fazer zero. Se aquele aluno tem uma deficiência e não vai conseguir fazer aquilo mesmo, então, pra que eu vou dar aula pra ele, né? Isso também é muito ruim. Quando a gente tem uma expectativa A muito falta, alta, né, de ou expectativa. falta de expectativa é péssimo. Entendeu? Então, assim, ok, talvez essa menina nunca vá ler e escrever, mas ela não pode melhorar a coordenação dela motora, tentando fazer a letra dentro da linha, ela não pode melhorar a concentração dela, a memória, o raciocínio dela, que vai ser bom para outras coisas da vida dela também. Ou seja, É, uma adequar. função social, né, do aprendizado. Aprender a manipular o dinheiro, ela vai precisar na vida adulta, né, manipular o próprio dinheiro. Ela não precisa aprender matizes e equação de segundo grau, mas se ela aprender a dar troco, vai ser muito bom para a vida dela, entendeu? Se ela aprender a ler uma placa de ônibus, vai ser muito bom. Então, quer dizer, tem muito disso. Ou é muita expectativa, ou não é nenhuma expectativa. E ambas as coisas eu acho que são muito ruins. Por isso que eu gosto sempre de pegar o aluno e fazer o que eu disse, né, um mapeamento, uma anamnese, porque aí eu vou partir do pressuposto da realidade que eu tenho ali. Ah, eu tenho esse menino aqui que tem dificuldade de coordenação motora, tem dificuldade de memória, sei lá, memória verbal, auditiva, mas ele tem uma boa memória visual e ele é concentrado. Ou seja, eu vou pegar quais são as dificuldades, quais são as habilidades, às vezes quais são as super habilidades, porque tem gente também, eu já peguei gente Acontece, com né? Uhum. deficiência, que tinha muita dificuldade de fazer um negócio, mas era incrível em outra coisa. Então, como é que eu posso pegar isso que ele é incrível e potencializar isso que ele é incrível e, a partir disso, trabalhar as outras coisas que ele tem dificuldade, entendeu? Porque também tem isso, eu já vi muito isso em sala de aula. Ah, o menino sei lá, é autista e tem ouvido absoluto e canta super afinado, maravilhosamente bem. Aí o professor só fica trabalhando canto com o menino. Mas nisso ele já é muito bom. É claro que você tem que enfatizar isso e vai usar isso na aula. Mas aí não trabalha mais nenhuma outra coisa. Porque, já que ele é bom no canto, eu fico só no canto. E você também fica na zona de conforto aí. Né? Tudo bem. Ele é ótimo no canto, ele é afinado, ok. Mas ele é ruim de ritmo, ok. Então, por que a partir do canto, que ele é muito bom, a gente também não trabalha o ritmo? Porque vai ser bom para ele aprender outras músicas, vai ser bom para o desenvolvimento dele, vai ser bom para a turma, né? Agora, isso é um limite muito tênue mesmo. É difícil a gente administrar essas expectativas, né? Uma coisa que eu me pergunto muito assim, porque já aconteceu comigo, de eu olhar e falar assim, esse menino pode dar mais do que isso. E aí eu dou aquela apertada, e aí a pessoa, na verdade, eu causar o contrário, sabe? O menino ficar mal porque acha que não aprende, sendo que no fundo eu acho que ele pode dar mais. Então eu pergunto muito isso pra mim, qual é o meu limite, do quanto que eu devo exigir e o quanto que eu devo entender que mais do que isso não vai. Então, assim, é difícil. Eu acho que é só muita prática mesmo. E quanto você conhecer mais o aluno, mais você vai conseguir errar menos, entende? Com certeza. Errar menos, justamente. Nós nunca, né, professora, estaremos aí... Nós nunca estaremos 100% no acerto. A gente trabalha para acertar sempre, cada vez mais. Mas realmente nós, né, enquanto professores, enquanto profissionais, a gente tem que reconhecer que a gente também tem uma fragilidade. A gente pode errar, a gente vai errar, mas a gente precisa aprender com os nossos erros, né, para a gente ir melhorando, não é verdade? Com certeza. Sem erro a gente não tem aprendizado, entendeu? É verdade, nós todos, né, estamos em aprendizado, não é só o aluno, né, o professor, ele não é uma peça estanque do processo, e é por isso que para a gente errar menos e cada vez menos, nunca acertaremos 100%, nós sabemos disso, né? Para errar menos e cada vez menos, a gente tem que buscar o conhecimento, tem que estudar, tem que ler, tem que se aperfeiçoar, dialogar com outros profissionais, né? Conversar com outras pessoas que têm experiências parecidas é importante, não é verdade, professora?
Não, total, assim, a troca do conhecimento é importantíssimo. E eu acho que beber em outras fontes, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes perguntam muito pra mim assim: ai, nossa, o que que é? Você foi pra neurociências, mas você é pianista? Ué, mas porque eu toco piano, eu não posso ter outros conhecimentos, entendeu? Então é uma coisa assim, ah, mas você é professora de matemática, pra que que você vai estudar psicologia? Entende? E aí a gente, na verdade, quanto mais você estuda outras coisas, você sempre tem coisas para aprender. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque assim, eu gosto muito da área criminal, muito. Assim, coisa de investigação. Se eu não fosse da área de educação, eu seria perita criminal, adoro. E aí, assim, eu tô sempre lendo, estudando, eu vou fazer curso de criminologia, de perito, e as pessoas dizem, gente, mas você é da neuro, você dá aula de música, o que você tá fazendo de perito criminal, entendeu? Porque eu gosto, só que além de gostar, eu fico pensando, eu tava pensando outro dia, que coisa, né? Eu tenho muito essa coisa de investigar o aluno, de olhar. Querendo ou não, isso vem dessa coisa do investigador, entendeu? Então já aconteceu de eu ler coisas Sim. sobre investigação criminal Não, e tem tudo ver. a ver com a psicologia, né? Afinal de contas, os crimes podem ser cometidos por psicopatas, pessoas que têm problemas Total, psiquiátricos. Eu exato. tá apoiada, professora. Então, acho que quanto mais a gente beber de outras fontes, a gente sempre vai trazer conhecimento pra gente, né? Tem um Que canal do legal. que eu gosto muito, que é o Metaforando, que é de um cara que trabalha, ele é perito criminal e trabalha leitura corporal, de saber quando a pessoa tá mentindo e tal. E eu fico lá assistindo e eu fico assim, nossa, minhas aulas vão melhorar muito, porque agora eu vou ver quando o aluno tá gostando da aula, não tá gostando da aula, quando ele tá mentindo. Entende? Então, assim, entender que o aprendizado é global. Quanto mais coisas eu fizer de diferente, mais vai somar no meu aprendizado como um todo. Muito bom, muito bom. E eu quero reforçar a todos que estão assistindo aqui essa transmissão ao vivo, que vão assistir esse vídeo depois de gravado, que nós estamos aqui com a professora doutora Viviane Louro e que hoje está sendo lançado na plataforma RPAD, a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, um curso que a professora Viviane vai ministrar juntamente com outros profissionais que ela já apresentou, que é o curso Psicomotricidade e Inclusão. Se você quer aprofundar teu conhecimento, estudar mais sobre psicomotricidade, né, bastante embasamento teórico e também bastante proposta de atividade prática para você levar para a sua sala de aula ou para o ambiente educativo em que você está, venha estudar com a gente, aproveite e matricule-se no curso Psicomotricidade e Inclusão, que durante a segunda semana Rede Pedagógica, até o próximo domingo, está com valor promocional. Acesse www.rpad.com.br e matricule-se agora mesmo, porque eu tenho certeza que o curso vai ser show e eu mesma, professora, quero fazer. Legal, vai ser bacana. Muito obrigada pela sua participação, professora. Nós estamos encerrando essa live e daqui a pouco nós teremos mais uma live aqui na programação. A gente vai ter uma live com a Ana Tati, que é especialista em brincadeiras e jogos. É uma grande artista, especialista em brincadeiras e jogos, e ela vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, assim que a gente encerrar essa live. Eu vou te passar a palavra, professora, para que você possa concluir o assunto de hoje, para que você possa também se agradecer e se despedir. Fica à vontade. Bom, muito obrigada. Então, novamente, muito obrigada. Gostei muito do convite. Para falar a verdade, assim, eu adoro esse assunto e eu acho que eu tenho, né, quando a gente estuda, a gente tem a obrigação moral de passar o conhecimento para frente. Conhecimento não é uma propriedade de ninguém, né? Então, eu gosto muito de falar desse assunto. E aí eu queria reforçar que eu tenho os livros, se alguém tiver interesse pode entrar em contato comigo. Eu também tenho um site, eu não tenho Instagram, mas eu tenho Facebook, eu tenho um site que é www.musicainclusão.wordpress.com. Mas se puser meu nome lá no Google, Viviane Louro, vem o site. No site tem textos, tem muita coisa. É mais voltado para música, porque é a minha área, né? Mas como eu disse, conhecimento é uma coisa ampla. Tem vários textos de neuro, tem vários textos de inclusão, de educação, tem dicas para professor e também tem os meus livros lá para as pessoas verem a sinopse, o sumário e tal, para ver se interessa, né? Então, estou disponível, pode entrar em contato comigo lá, tem o meu contato também, pelo Facebook, e a gente pode continuar trocando algumas figurinhas. Eu vi que pessoas
fizeram algumas perguntas e eu nem consegui responder. Então, se essas pessoas quiserem depois entrar em contato, aí a gente pode conversar com mais calma, tá? E indicar... Ótimo. A gente vai colocar o link lá no curso, tá? legal. Você me passa o link do site, o nome dos livros, né, com todas as referências, e a gente vai pôr dentro do curso, para que todo mundo que está inscrito, né, mesmo que não tenha ouvido agora ou anotado, possa acessar e conhecer. Legal, e é isso, pessoal. Espero vocês lá no curso, vai ser legal, com uma turma bacana. E mais uma vez, obrigada. E tô gostando muito de toda essa programação aí. Que bom, professora. Nós é que agradecemos, porque realmente, como muita gente disse, né, essa aula pra gente hoje, esse mini curso gratuito que você ofereceu, ele é um curso assim que revive a nossa alma de educador, faz a gente nascer de novo e pensar coisas diferentes, né? A gente fica motivado, interessado em aprender mais e mais. Eu acho que essa é a função, né, da educação, é deixar na gente assim uma gana que não termina nunca, né? Uma gana de saber, de aprender, de conhecer e de compartilhar. Aqui na Rede Pedagógica nós somos isso, uma grande rede colaborativa, onde nós compartilhamos as melhores práticas em educação, e você é a cara da Rede Pedagógica. Professora, muito obrigada pela participação no dia de hoje. Nós vamos colocar todas as informações que a professora passou sobre o site dela, livros, lá no curso, e vamos também colocar lá o convite para que todos vocês possam se matricular no curso de Psicomotricidade e Inclusão. Muito obrigada mais uma vez. A gente volta daqui a pouco com uma transmissão ao vivo sobre brincadeiras e jogos com Ana Tati. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Beijo para todo mundo.